Meus queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus a todos. Que no nome do Senhor Jesus, o Senhor venha abençoar a tua casa, a tua família e toda a vida dos teus. Que esse dia, essa semana, esse mês, seja um mês de bênção, de prosperidade sobre a tua vida. Eu quero deixar aqui uma palavra para a nossa vida, uma palavra abençoada para nós. Mas antes de eu deixar uma palavra abençoada, eu quero fazer um pedido a todos que conhecem o pastor Wanderley, que gostam do pastor Wanderley. Eu acredito que tem muita gente que gosta, não é todos, né? A gente sabe disso, a gente não é... Mas a gente acredita que todos gostam, muita gente gosta da gente. E dessa vez eu vou colocar o assunto em pauta, né? Nós estamos desempregados, meus irmãos, não estamos conseguindo arrumar um emprego. E quero fazer um pedido para os irmãos, né? Trabalham em marina, trabalham em outros lugares. Pedir não paga nada, né? Nós estamos querendo voltar a trabalhar na área de vigilância novamente, né? Nós tentamos entrar na empresa CITES, mas não conseguimos, né? Não fomos chamados até hoje. Então nós estamos querendo trabalhar de vigilante. Então, se de repente em algum lugar aí, alguma marina precisa de um vigilante, nós estamos desempregados, temos experiência em carteira, já trabalhamos por vários lugares, só nós não temos o curso, tá? Mas nós temos experiência e estamos precisando de trabalho. Se porventura alguém se interessar e precisar de um vigilante, lembrar da gente, nosso telefone é o 13 99105 3616, tá bom? Esse é o nosso foco, arrumar algo que nós temos experiência, tá? Não adianta nós encarar qualquer coisa, porque tem coisas que nós não temos condição mais de encarar, né? Até pela idade, tá? Então nós temos que encarar aquilo que nós estamos capacitados. Eu estou capacitado para ser vigilante, porque eu já trabalhei, tenho experiência em carteira, tenho o meu currículo que é muito bom. Então, se você precisa de um vigilante na sua empresa, na sua marina, fica aqui o meu pedido para os irmãos que estão me conhecendo, tá bom? Então, esse é o pedido de uma pessoa que está precisando de ajuda, tá bom? É a primeira vez que eu estou falando sobre isso, mas realmente eu estou precisando trabalhar, estou tendo muita dificuldade, tá? O texto em que nós vamos mencionar está no livro de Lucas, no capítulo 15, vamos ler do versículo 11 em diante, que fala assim: o título é A Parábola do Filho Pródigo, uma passagem muito conhecida. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo ajuntou tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quanto trabalhadores de meu pai têm abundância? Quanto? E caindo em si, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levanta-me e irei ter com meu pai. E disse-lhe: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho.
faze-me como dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai. E seu pai se moveu de íntima compaixão. Correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse-lhe aos seus servos: Trazei-me depressa a melhor roupa e vestido, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Vejam bem, meus irmãos, esse texto é um texto que nos traz algumas lições para a nossa vida, né? Essa é a história de um pai. Eu creio que ele era um homem próspero, tinha fazendas, tinha propriedades. Ele tinha 2 filhos, quero ser breve e objetivo. E a palavra do Senhor nos diz que um dos filhos mais novos pediu a parte da sua herança e foi embora. E o pai, por incrível que pareça, ele deu a parte da herança. Embora ele não tinha nenhuma obrigação de dar parte, até porque a herança naquela época, como nos dias de hoje também, só se dá quando o pai morre. O pai estava vivo, então o pai ele não tinha direito a nada, né? Mas o pai deu. O pai deu e não tentou fazer com que ele não fosse. O pai deu herança porque o pai entendeu que ele precisava passar por aquele processo. Ele precisava aprender, sabe? Tem momento que é necessário sofrer, passar pelo deserto, sabe? Então o filho vai embora, o pai fica muito angustiado, muito triste, né? Amargurado. E diz a palavra do Senhor que aquele filho, ele vai para uma terra longínqua, distante, e gasta tudo com meretrizes, com mulheres, com bagunça, enfim, ele gasta tudo que ele tinha, ao ponto de ficar sem nada, né? Eu vou ser bem breve, bem objetivo, hoje eu não vou demorar muito, né? Porque o objetivo da live é outro, mas Deus tocou o nosso coração. E o texto, a palavra do Senhor, ela diz que ele vai ser colocado nos campos para apacentar porcos. E o que me chama mais atenção é que o pai, ele deu a herança para o filho, embora ele não era por direito, não, porque o pai estava vivo, né? Só se dava a herança quando estava vivo, sabe? E o filho vai embora, gasta tudo, sabe? Ele achou que lá fora era melhor que na casa do seu pai. Isso acontece muito nos dias de hoje, meus irmãos, sabe? Porque tinha regras, tinha leis. Não é porque é filho que tem que fazer o que quer. Não é porque é filho que tem que fazer da maneira que ele quer, não. A casa é do pai, quem manda é o pai, e o filho tem que seguir regras. Sabe? E ele achou que lá no mundo ele teria toda a liberdade. Isso acontece muito nos dias de hoje, sabe? Então ele pede a parte da sua herança, que ele também não tinha direito, porque o pai estava vivo, e vai embora, sem ao menos falar com o pai. Aquilo foi um ato de ingratidão, sabe? E gasta tudo. E de repente ele vai parar no campus, apacentando porcos. Só que eu sempre falo, meus irmãos, que quando há arrependimento,
sabe? Aí Deus age com misericórdia, aí Deus age. Mas se houver rebeldia, meus irmãos, me desculpe falar, Deus não age não. E aí ele vai dar comida para os porcos. E quando ele estava alimentando os porcos, ele desejou se alimentar das bolotas que os porcos comiam. Aí ele lembrou da casa do pai. Aí ele entendeu que ele foi ingrato. Aí ele entendeu que ele foi rebelde. Aí ele entendeu que ele fez o que era errado. Aí ele entendeu que ele pecou contra o céu e pecou contra o seu pai. Aquele momento serviu para ele passar de reflexão. Por isso que tem que sofrer um pouco, meus irmãos. A gente não deve passar a mão sempre na cabeça dos filhos. Às vezes é necessário sofrer um pouco. O sofrimento, muitas vezes, causa esse tipo de coisa. Ele estava alimentando os porcos, mas ele estava com tanta fome que ele desejou se alimentar das bolotas dos porcos. Aí ele caiu em si que ele errou. Aí ele caiu em si que ele pecou. Aí caiu em si que ele fez o que era errado. Aí caiu em si que ele foi ingrato. Aí ele caiu em si a vida que ele tinha na casa do pai. E olha a situação que ele estava naquele momento. Sabe? Ele fez um comparativo e ele entendeu, sabe? Que na casa do pai era muito melhor. E que ele fez errado. Então ele entendeu, eu vou me humilhar. Ele confessa com a sua boca que ele errou. E é isso que é o interessante. A pessoa tem que confessar. A pessoa tem que se arrepender. Porque se não houver arrependimento, meu Deus não apoia, não abençoa um rebelde. Não. Não. Deus não está na vida de um rebelde. De um ingrato. Que foi o que o povo do Egito padeceu. Por quê? Porque foi ingrato. O povo foi ingrato com Deus. Deus tirou eles da escravidão e eles foram ingratos. Eles foram rebeldes. Não chegou ninguém na terra prometida, a não ser dois, Josué e Caleb. Ninguém alcançou a promessa. A ingratidão é o mal que acontece nos dias de hoje. Já nesse texto, ele reconheceu que pecou. Reconheceu que errou. Reconheceu que fez o que era errado. Reconheceu que tomou a atitude errada. Então no texto ele fala: pequei contra o céu e pequei contra meu pai. Não sou digno de ser chamado seu filho. Mas voltar-me-ei e pedirei para que ele faça pelo menos dos seus jornaleiros, dos seus funcionários. E ele fala isso para o pai, diante de Deus. Está entendendo, meus irmãos? Como é que é a situação? Tem que haver arrependimento, meus irmãos. Nós, muitas vezes cometemos falhas, erros, tudo, mas tem que haver um arrependimento. Tem que haver. Tem que haver um ato de humilhação. Ele se arrependeu. E pai abraçou ele. Recebeu. Recebeu ele. Tá entendendo? Então eu quero deixar essa palavra, faz tempo que a gente não faz uma live, mas deixar esse texto para nossa reflexão e que nós possamos guardar isso ao nosso coração. Sabe? Ele se arrepende, se humilha diante do Pai, se humilha diante de Deus e o Pai recebe gostoso. Assim é Deus com a nossa vida. Quando há humilhação, quando há arrependimento, Deus está de braço aberto para te receber. Então fique com esse texto, fique com essa palavra, né? Fique com essa reflexão.
E que Deus te abençoe grandemente. A paz do Senhor para todos.